Um homem de fé que vive a simplicidade da vida, mas sempre com um olhar no futuro. Hoje você vai conhecer um pouco mais da história de Rodrigo Adalberto de Oliveira, o Padre Rodrigo, que é gente como a gente. Já estamos aqui com o Padre Rodrigo, o nosso primeiro convidado do Gente Como a Gente. Padre, muito obrigada por aceitar esse convite. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais por trás do padre, do pároco, dessa pessoa que também é gente como a gente. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly, este convite, que para mim é um convite muito especial. Fico muito agradecido por ser padre e por ser gente como todos, né? Sabendo da nossa missão, do nosso foco, do nosso trabalho. Um abraço fraterno a todos. Padre, quem é o Rodrigo Adalberto de Oliveira? Então, Kelly, eu procuro ser uma pessoa que procure cultivar aquilo que a minha família sempre passou como valores fundamentais. Destacando a fé, nós precisamos da fé, precisamos crer e seguir o divino, que se resume na pessoa de Jesus Cristo, né? A minha mãe, todo santo domingo, era missa. E muitas vezes a gente não queria ir na missa, mas a minha mãe sempre nos convidava e dizia da importância de ir à Santa Missa, de ter fé. E os meus pais, como também a minha família, seja da parte da minha mãe, seja da parte do meu pai, sempre procuraram a viver a fé. Outro ponto importante que o Rodrigo eu procuro sempre viver a simplicidade. Eu sou padre, eu tenho uma autoridade, mas isso não me dá o direito de ter autoritarismo, de ser o chefão, de mandar em todo mundo. Uma vez um amigo meu me disse assim, para você pedir para alguém fazer alguma coisa, você tem que saber fazer. Então eu procuro fazer junto. Eu preciso, para mim me sentir bem, caminhar junto. Então eu procuro ser um ser humano simples, humilde, que fala, que também escuta. Eu não sou o dono da verdade, nós construímos juntos um caminho. E eu gosto sempre de olhar muito para o futuro. Eu como padre e como minha própria pessoa, eu sempre procuro olhar o amanhã, sempre olhar o amanhã, porque é o amanhã que a gente tem que viver, é o amanhã que a gente precisa colocar os nossos sonhos, o nosso futuro. Então, eu procuro sempre olhar para frente. Na paróquia eu sempre procuro viver um ano antes, eu sempre procuro projetar tudo para o ano que vem. Então, isso é muito importante, porque isso me ajuda a viver bem. O senhor falou da sua mãe, e o Rodrigo criança, como que foi a infância, da onde o senhor veio? O senhor não é natural de Nova Mutum, né? Sim. Então, eu tenho um coração totalmente mutuense, mato-grossense, aqui é o nosso futuro, aqui é a nossa vida, mas eu tenho um carinho muito grande. E quando fala o Paraná, isso sempre mexe com o nosso interior, sempre mexe assim com o nosso coração. Então eu sou paranaense, norte do Paraná, ali perto de Guaíra. Eu sou da cidade de Francisco Alves, uma cidade bem pequena. Hoje eu acredito que tenha 5 a 6 mil habitantes. Nasci no dia 10 de novembro de 1984 e tive a minha infância por 10 anos nesta cidade. Mudamos nesse tempo de 10 anos para outras cidades do Paraná, Porteira Grande, perto de Tibagi, e um bairro que eu convivi bastante, que era o bairro Catarinense, entre a cidade de Francisco Alves e Palotina tinha um bairro, ali também cresci. Então eu trago muitas boas lembranças da minha infância. Fui uma criança que brinquei muito, fui uma criança que procurei viver bem a etapa de ser criança. E agradeço os meus pais por me dar esta oportunidade de ser criança, né? Os nossos brinquedos na época não eram brinquedos de hoje, nós não tínhamos muita tecnologia, mas
qualquer coisa que a gente via, a gente transformava em carrinho, em brinquedo, e a gente brincava. Eu lembro que tinha um carrinho de bebê que a minha mãe ganhou, era nosso, não sei, e a nossa casa era grande e a gente passava o dia inteiro empurrando aquele carrinho de bebê ao longo da casa. Era uma casa antiga, uma casa grande. Então a gente era muito feliz e continua sendo muito feliz, porque eu sempre procurei viver bem as minhas etapas, né? E sempre oriento isso para as pessoas, a gente não pode queimar etapas. Então eu agradeço muito a Deus por ser paranaense, por ter nascido no estado do Paraná, pelas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Tenho muitos amigos ainda no Paraná, parte da família da minha mãe mora ainda no Paraná, e eu sempre procuro voltar e retornar ao Paraná e rever grandes momentos e grandes pessoas. Padre, essa parte da simplicidade vem daí? Com certeza, a gente sempre teve uma raiz muito simples, né? A gente também foi muito pobre também, a gente teve muitas dificuldades na infância. Mas uma coisa que eu agradeço a Deus e tenho muito orgulho, que meu pai e minha mãe nunca deixou faltar o essencial, que é o pão do cada dia, a oração, a comunhão. Então assim, faltou muitas coisas, talvez brinquedos, talvez roupas, outras coisas, mas o essencial sempre teve. Até tem um trechinho da música do Padre Zezinho, da música Utopia, que eu sempre gosto de cantar, porque isso relata muito a minha infância, né? Faltava tudo, mas a gente não se importava, porque o mais importante era a família. Então, isso para mim era essencial. Mas a gente tinha essa simplicidade muito grande. Então, hoje eu procuro viver a simplicidade, porque a minha raiz foi assim. E sou feliz dentro da simplicidade. Até o meu jeito de vestir, muitas vezes as pessoas falam: Padre, você é uma autoridade, você precisaria se vestir um pouco melhor. Mas eu me sinto com uma camiseta, com uma calça jeans normal, um sapato, um tênis, eu me sinto bem assim. Confortável. Confortável, e eu procuro viver a essência da minha missão desse jeito. Claro, a igreja orienta que a gente use o clésima ou a batina e etc. Respeito quem usa, acho bonito, mas é o meu jeito. Então, muitas vezes eu coloco uma roupa social e eu me sinto muito amarrado, eu me sinto muito preso. Claro, em grandes solenidades, em grandes festas, como hoje a gente está mais alinhadinho, né? Porque a gente precisa também, né, dar atenção a isso. Mas no meu dia a dia eu procuro, até no meu jeito de vestir, no meu jeito de lidar as pessoas, o jeito de conversar com as pessoas, eu procuro viver a simplicidade. Padre Rodrigo e família. Quantas pessoas são na família? Quem é a família, Padre Rodrigo? Então, a gente vem de uma família totalmente tradicional, onde todo mundo mora tudo junto, perto, misturado, e cresci nesse ambiente familiar. Seja no Paraná, seja no Mato Grosso, a gente sempre viveu uma família muito grande. Lá em casa, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão, a nossa família mais próxima, né? Agora, com o falecimento da minha mãe há 2 anos, então a gente está em 3. Mas eu digo que a minha família, ela também, o meu sobrenome é Oliveira, da parte do meu pai, mas eu cresci muito com a família Raimundi, que são exatamente os irmãos de minha mãe. A gente sempre morou junto no Paraná e moramos juntos também aqui no Mato Grosso. Então, Ano Novo, Natal, Páscoa, datas fortes e comemorativas, a gente está junto e misturado. Então, a gente é muita família. E eu vejo assim os meus tios, as minhas tias que moram aqui em Nova Mutum, os meus primos, a gente é irmão. Os meus tios para mim são pais, as minhas tias para mim são mães. Então a gente sempre procura estar envolvido, a gente sempre procura estar juntos. Agora as minhas tias estão mais envolvidas com trabalhos da igreja, os meus tios são lareiristas. Então assim, seja na família, seja na igreja, a gente procura sempre estar junto. Então eu valorizo muito a família, né? Para você ter uma ideia, com o falecimento da minha mãe, quem limpa a casa do meu pai sou eu. Então eu sempre procuro estar junto com meu pai. A gente tem hoje condições talvez de pagar uma secretária, mas eu procuro ser filho, nunca esquecer isso. Que eu preciso, além de visitar, eu preciso também ajudar a manter e a crescer, etc. Então eu procuro ser muito família.
padre, então depois dessa fase da criança veio a fase adolescente, foi quando houve a troca de estado e também quando nasceu aí a missão do senhor. Então, eu vim para Nova Mutum, eu tinha 10 anos. Como eu nasci em 84, eu cheguei aqui em 95, então tinha para 10 para 11 anos. Então, nós tivemos um pouquinho de dificuldade na adaptação. Você imagina, Paraná chovia direto, frio, as distâncias não se tinha muito, porque uma cidade era pertinho de outra, Francisco Alves a Palotina 15 quilômetros, Maringá, se eu não me engano, Umuarama 45 quilômetros. E quando falávamos de Palotina e Umuarama, como se fosse um outro país, se programava anos para ir, e nem íamos muitas vezes, só em questão de urgência de saúde. E quando a gente veio para Nova Mutum, então chovia 6 meses seca, né? Chovia demais e depois seca demais. Não era um clima mais de frio, mas um clima totalmente de calor. E quando nós chegamos aqui, os meus tios compraram uma fazenda que dá 95 quilômetros da cidade de Nova Mutum, que era o ambiente de trabalho, imagina. Morávamos na cidade de Nova Mutum porque as crianças tinham que trabalhar, estudar, e os homens, o meu pai, um deles, tinha que ir para a fazenda. Então imagina, né? Iam na segunda-feira e voltavam no sábado. Então a gente foi se adaptando, fomos nos envolvendo e a gente foi descobrindo que aqui era o nosso lugar, né? E como era uma cidade pequena, então a gente tinha bastante amizades, né? Cidade pequena, a gente tem esta possibilidade de conhecer melhor e mais as pessoas. Então a gente foi gostando, a gente foi se envolvendo, a gente foi estudando e passados aí uns 6 anos foi reaberto o nosso seminário em Diamantino, que é o seminário diocesano. E o padre Reinaldo, que era recém-ordenado, que foi pároco aqui de Nova Mutum, ele tinha 25, 26 anos, acho que tinha 2 anos de padre. E o Dom Canizo, na época, o bispo, pediu para que ele assumisse o seminário, que tinha ficado muitos e muitos anos parado. Então a gente não tinha padre diocesano. O padre diocesano é o padre da diocese, que trabalha na diocese, é formado na diocese. São chamados jovens da diocese para serem padres da diocese. Então só tinha 2 padres da diocese de Diamantino. Imagina, por uma diocese desse tamanho. Quase um país, digamos assim. Então, o meu irmão foi convidado para entrar para o seminário no ano de 2000. E ao longo deste ano, a minha mãe, meu pai, a gente sempre ia visitar o meu irmão. E alguma coisa me despertou quando eu fui visitar o meu irmão. Alguma coisa eu achei de diferente. Fui seduzido, na verdade. Por isso que eu tenho como lema da minha ordenação, Jeremias 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu nunca tinha pensado em ser padre. Eu pensava em ser caminhoneiro, pensava em ser jogador de bola, sabe? O sonho de criança, né? E de repente me despertou algo que eu nunca tinha pensado na vida, de entrar para o seminário. Então, na volta de Diamantino a Nova Mutum, então eu falei para minha mãe, olha, eu senti alguma coisa diferente e eu gostaria de entrar para o seminário também. Daí minha mãe falou, então tá bom. Minha mãe sempre foi muito de respeitar, meu pai também, minha família. Então eles me falaram o seguinte, se você quer isso, então procure amadurecer isso. Na época eu acho que eu tinha 15 para 16 anos. Então a gente fez um acompanhamento, porque nas paróquias tem o SAV, Serviço de Animação Vocacional, que acompanha aqueles que querem entrar para o seminário. Fiz acompanhamento naquele ano e no ano de 2001 entrei então para o seminário. E meu irmão saiu. Meu irmão saiu e eu entrei. Então eu vejo que Deus tem o seu jeitinho, tem as suas estratégias, né? Então ele cativou meu irmão para me levar para o seminário. Meu irmão teve uma dificuldade quando ele era pequeno, deu meningite, então ele tem algumas dificuldades, principalmente na parte intelectual. Na verdade ele tem vocação, não casou até hoje, eu vejo que ele tem vocação para ser padre, mas ele tem essas dificuldades dos estudos. Então eu fui chamado através do meu irmão continua ajudando muito na igreja, né? Uma espiritualidade muito grande. E eu estou aqui como padre, fui me acostumando, sofri demais,
assim, por questão de... era muito ligado com a família, né? Então isso foi minha grande dificuldade, mas hoje estou aqui e agradeço a Deus por essa história. Quando nós falamos de vida vocacional dentro da igreja, a gente sempre acha que tem alguém a se espelhar, né? Não foi o caso do senhor. Exatamente. Eu vejo o seguinte, que a questão do chamado, Deus chama de várias formas, né? Talvez através de um padre, através de uma religiosa, na participação da missa, um convite do bispo. E eu vejo que Deus me chamou, me quis através do meu irmão. Porque se ele não tivesse entrado no seminário, eu não estaria aqui hoje. Então, Deus chama de diversas maneiras, de diversas formas. E eu ouvi o chamado, estou aqui hoje como padre. 2001 para cá, muitas histórias, né, padre? Muitas histórias. Então eu fiquei 2 anos em Diamantino. Na preparação? Na preparação para fazer filosofia e teologia. Eu me lembro assim que quando eu cheguei no seminário, inclusive a Didi, a Irondina, que trabalha com a funerária, ela tinha uma besta verde e ela que nos levou, né, para o seminário. Então quando nós chegamos lá no seminário, quando a gente fica muito empolgado para entrar. Mas quando a gente chega lá, que eu olhei para a estrada... Sozinho, falei, meu Deus, tinha 16 anos, era muito ligado aos meus pais, muito ligado à família. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E esse sentimento perdurou, assim, de sofrimento, não pelo seminário, porque eu devo tudo ao seminário. Hoje a pessoa que eu sou, a maneira que eu também lido, herdei muito da família, mas foi muito amadurecido pelo seminário, os meus formadores, o Dom Canis, o Dom Vital, os meus colegas. Então eu devo muito à igreja, devo muito à diocese, mas a adaptação, se desligar, romper o umbigo umbilical foi difícil. Eu sofri até o 3º ano de teologia, até os 23 anos. 16 anos até os 23 anos, todas as vezes que eu vim embora de férias, que eu tinha que voltar, era difícil. Eu passava uma semana, chorei muitas vezes no banheiro escondido para ninguém me ver, porque a gente limpava os banheiros, né? Então, quando eu voltava de férias, era uma semana difícil, doía. Mas Deus foi me dando maturidade e achei interessante que quando eu me ordenei padre, que eu trabalhei 1 ano em Diamantino e depois 7 anos em Nova Mutum, Deus foi me tranquilizando, né? Então, a partir que eu me ordenei, eu me dediquei totalmente a esta minha nova família, que é a família diocesana, que é a família paroquial. Ser padre é jamais estar sozinho, né? Essa era uma ideia que o senhor tinha quando o senhor entrou, né, por conta da família, mas a missão ela é muito mais que isso, né, padre? O que eu acho bonito da vida de padre, claro, você tem que se isentar de algumas coisas, de família. Eu sonhava em casar, em ter filhos, queria ter muitos filhos, então a gente tem que se isentar disso. Mas Deus nos dá tantos outros filhos, Deus nos dá uma comunidade tão grande, Deus nos dá sobre responsabilidade tantas famílias. Então assim, eu vejo que eu tive que renunciar a algo particular meu, mas Deus me deu em abundância. E eu vejo com o falecimento da minha mãe, como hoje eu aceito com bastante maturidade. Porque eu e minha mãe, a gente era muito ligado, mas mesmo. E eu acho que se eu não fosse padre, talvez o sofrimento seria muito pesado. E hoje como padre, por esse tempo que eu fiquei fora e etc., hoje eu entendo os caminhos de Deus, eu entendo porque ela veio falecer, eu vejo que ela cumpriu a missão, que ela está bem, e eu vejo que como nós estamos suportando bem esta perca, porque lá em casa minha mãe sempre foi muito pilar, sabe? Minha mãe sempre era a chefona de casa, então nós 3 homens, meu pai, meu irmão e eu, a gente ia muito na obediência e na linha da minha mãe. Então Deus me deu uma família muito grande e eu vejo que Deus assim, muitas vezes me mima demais, né? Me dá demais. Então, ter a oportunidade de ser pároco na cidade onde cresci, isto é raras exceções.
E agora estou retornando de novo. Mais um mimo de Deus, né? Então eu tive a oportunidade de ficar apenas 3 anos fora, que foi um ano logo que eu me ordenei, diácono e padre, fiquei 1 ano em Diamantino, e agora fiquei mais 1 ano e 8 meses em Diamantino, mas de 11 anos de padre, praticamente 9 anos, estou trabalhando aqui em Nova Mutum. E fazer batizado, casar, amigos meus, isso não tem preço. A honra, né? Entendeu? Tanto no Paraná, porque já fiz tantos casamentos no Paraná de primos meus, de pessoas conhecidas, e aqui em Nova Mutum mesmo, né? Pessoas que eu cresci, que foram colegas meus de sala de aula. Ontem mesmo, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, a gente teve a missa e 25 anos do Vanderlei e da Silvana. A Silvana foi minha professora, entendeu? Ela foi minha professora e ontem eu tive a oportunidade de dar a bênção de 25 anos de casado. Então, a gente fazer parte da história das pessoas e as pessoas fazerem parte da nossa história, isso não tem preço. Falar do Rodrigo, não tem como não falar do padre Rodrigo, tá, né? Tudo misturado. Mas o Rodrigo continua com as mesmas vontades, mesmo como sendo padre, o padre vive, tem vontades, gosta de uma comida, gosta de praticar esportes. É gente como a gente. É gente como a gente. Eu tinha muito sonho de ser caminhoneiro, mas sou padre. Eu tenho uma paixão também muito grande por caminhão, né? Quando eu vejo um caminhão assim, eu fico doido, sabe? Então, isso está dentro da gente, isso não morre, eu acho bacana. E interessante que aqui em Nova Mutum tem a tradição de São Cristóvão, caminhão. Então, Deus vai suprindo também as nossas vontades de outras formas dentro da própria missão. Então, isso eu acho bacana. Fui uma pessoa que sempre gostei de jogar bola, continuo jogando, né? A gente tem aqui o campinho na paróquia, então a gente sempre procura jogar com as lideranças. Então, assim, não é porque a gente é padre que a gente não pode pôr um short, uma chuteira. Outra coisa que me desenvolveu muito no seminário, a música, né? Eu gosto muito da música, eu preciso me dedicar mais, mas no tempo que eu tenho a gente procura se dedicar à música. Então, e canto, sei lá, música sertaneja, música raiz, claro que a gente toma cuidado por ser padre, a letra que a gente canta, o que a gente fala, mas Deus nos permite, sendo padre, ser gente, viver a vida, ter amigos. Eu procuro ter muitos amigos, né? Procuro visitar, sou visitado, seja pelos padres, seja pelos leigos, pedalar de manhã. Então, assim, a gente tem que ter uma vida normal. E a questão de comida, uma coisa que eu aprendi em casa, o que tem na mesa se come. Então, assim, comida, muitas vezes a pessoa, o padre vem aqui em casa, então, sabe, tem que fazer aquele banquete. Não, o que tiver a gente come, se tiver um ovo frito a gente come. Então, assim, a única coisa que as pessoas perguntam, eu falo assim, eu só não como buchada, só não como dobradinha. Então, na verdade eu nunca comi, então eu não sei se eu tenho algum trauma, alguma coisa. Medo, tem que, né? Medo, experimentar. Vai que come e gosta. Exatamente, porque eu nunca gostei de gordura, né? Então eu vejo assim a dobradinha como uma gordura, então eu fico meio assim, é que eu nunca experimentei, quem sabe um dia eu experimento. Então quando as pessoas perguntam, padre, alguma coisa é para comer, menos dobradinho, o que você fizer eu como. Porque eu aprendi isso com a minha mãe, com o meu pai, o que tem na mesa se come. Mas se fosse para falar assim, padre, seu último pedido de comida, qual seria? Na verdade, o que eu gosto muito é de um peixe bem assado. Peixe assado. Recheado, tipo uma pizza de peixe. Isso eu gosto muito. Uma coisa que eu aprendi muito e gostei muito no Mato Grosso é o peixe, né? Aqui tem bastante essa tradição do peixe. Então, uma matrinchã recheada aquece gostoso. O coração. Aquece o coração. Eu gosto muito do peixe. Olha aí, gente. Então, a dobradinha está excluída. Dobradinha, talvez eu possa experimentar, mas se tiver um peixe, eu acho melhor. A prática de esportes também, como o senhor disse, é comum. Ainda a gente, quando vem assistir, o pessoal fala que só não vale fazer falta no padre. Exatamente. Então, até em Diamantino, o ano retrasado, porque o ano passado foi a pandemia, então a gente estava desenvolvendo um projeto, que é o padre Luciano, que é um padre bastante jovem, também gosta muito de futebol, e nós estávamos trabalhando juntos em Diamantino, padre Luciano, padre Fabrício, que agora esse ano vem para Nova Mutum. Então a gente teve uma alegria de ter 3 padres assim bem sintonizados, jovens, né? Então o padre Luciano gosta muito de futebol e eu também. Então a gente começou a elaborar um projeto de formar um time dos padres, visitar as paróquias e fazer arrecadação de alimentos,
para ajudar famílias carentes. Então nós tivemos a oportunidade de fazer 2 vezes em Diamantino. A gente lotou o ginásio de Diamantino, aí acrescentamos também as irmãs. Então assim, foi um jogo das irmãs, um jogo dos padres. Então assim, sabe, as pessoas foram, a gente rezou junto. O padre Fabrício, que não gostava de futebol, foi o narrador, foi o apresentador. Então assim, foi uma coisa muito legal e que deu muito certo. Fizemos em São José do Rio Claro, que também foi um sucesso. A gente ia fazer aqui em Nova Mutum, íamos fazer também em Tangará. Então estávamos agendando para Lucas, os padres ser gente no meio do povo, através do esporte, através do futebol. Aí com a pandemia a gente teve que segurar tudo, né? E a gente quer voltar depois que a pandemia, infelizmente, terminar. Então assim, a gente procura estar no meio do povo, né? E o Papa Francisco diz, uma igreja em saída, nós precisamos ser um sinal, é claro, no meio do povo, um sinal de Deus, mas precisamos estar no meio do povo. Alguns padres que eu admiro muito, principalmente aqui em Nova Mutum, o Padre Renato. Inclusive esses dias ele estava aqui conosco, né? Então eu admiro muito o Padre Renato, né? Trabalhou aqui, se eu não me engano, 14 anos. Um padre muito simples, né? Que visitava todo mundo. A nossa família era muito visitada pelo Padre Renato. Então eu me espelho muito no Padre Renato, um homem muito simples. Depois também o Padre Silvério, muito simples. E o Padre Reinaldo e o Padre Liberto, que passaram por aqui, homens de muita oração, né? Homens de muita autoridade. Então eu procuro beber destas fontes, né? Aquilo que é bom, eu preciso sempre me abastecer. Então, através do esporte, através da fé, a gente precisa realizar nossa missão, através de visitas, realizar a missão de Jesus. Sendo Rodrigo e sendo o Padre Rodrigo. Sendo Rodrigo e sendo o Padre Rodrigo. Eu não sou engessado. O padre tem que ser assim. Quem diz que o padre tem que ser assim? O padre, claro, ele tem a missão, ele tem que ter a fidelidade à missão, mas da maneira que ele realiza a missão, isto é o dom, a qualidade de cada um. Então, eu procuro ser padre assim, simples, humilde, mas sem perder a essência, que é Jesus, a nossa força maior e nosso líder maior. Falando em essência, o senhor falou da música. É algo que toca muito o senhor também, a música? Eu vejo, eu vejo que a música, seja no ambiente eclesial, seja no ambiente da sociedade, a música ela nos ensina muito, né? Eu acho que a música, a mensagem musical, ela chega mais rápido ao coração do ser humano, né? Então, até uma coisa que a gente bate muito forte aqui na igreja, se o Ministério de Música, ele está bem afinado, se ele regular bem o som, e se ele cantar músicas que estão totalmente ligadas àquilo que vai se viver, a missa é outra, entendeu? Através de uma boa música, a mensagem do Evangelho chega mais rápido e mais fácil ao coração do ser humano. Se você vai rezar uma missa, som totalmente ruim, música totalmente ruim, a mensagem chega sim, é claro, Deus fala, com certeza. Mas talvez a pessoa que vai sair da missa, ela não vai sair com a mensagem primeira de Jesus. Tá vendo? O som estava horrível, olha, agrediu, não sei o que, você viu a música, tal. Então sai negativo a mensagem. Então eu vejo que através da música a gente evangeliza muito. É só a gente olhar o Padre Zezinho. Evangelizou muito através da música. Padre Reginaldo Manzotti, através da música, ele evangeliza muito. Padre Fábio de Mello e tantos outros. Então, Santo Agostinho já dizia lá em séculos passados, quem canta, reza 2 vezes. Então, a minha admiração pela música, ela foi construída dentro do seminário, e eu percebi que eu era meio afinado, então a gente começou também a cantar. Daí as pessoas falam, padre, você tem que gravar um CD, você tem que gravar DVD. Eu acho que é um plano futuro, mas eu não quero que o Rodrigo apareça muito. Eu quero que, através do dom que Deus me deu, que eu possa falar de Jesus. Então, não é fama para mim, a gente tem que focar em Jesus, ele que é o cara, ele que tem que ser destacado. Nesses anos de vida vividos como o Rodrigo, a sua infância, a vivência com a sua mãe, a perda da sua mãe,
a missão do senhor, todas essas fases que o senhor passou. Hoje o Rodrigo é uma pessoa realizada e feliz? Olha, eu sempre, quando eu te falei no início do programa aqui para vocês, que eu gosto muito de olhar o futuro, então quando a gente olha o futuro é porque a gente tem muitos sonhos. E eu vejo assim, o que motiva o ser humano é sonhar. Porque se a gente parar de sonhar, a gente vai parar de olhar o futuro. E aí? A gente corre um grande risco de parar com a vida. Então no seminário, era em Várzea Grande, perto do aeroporto. Então eu vi aqueles aviões passando, né? Eu falei, um dia eu vou andar num bicho desse. Então, eu dizia, um dos meus sonhos é andar de avião. Entendeu? E consegui realizar isso. Um sonho que eu tinha, que a gente nunca, por causa da simplicidade, de viajar em família. Até os 24 anos, nós nunca tínhamos viajado de carro juntos. E eu gosto muito de dirigir. Então era um dos meus sonhos. Viajar só nós 4. A gente já havia viajado de ônibus quando era pequenininho. A gente já tinha viajado com os tios. Mas um dos meus sonhos era viajar em família. Sonho simples. E a primeira coisa que eu fiz depois de padre foi visitar a parte dos meus pais em Minas Gerais. Eles não puderam vir na minha ordenação. Então a primeira coisa que eu fiz e realizei, e depois disso, depois dos 9 anos de padre que eu tive com a minha mãe, e esse sonho sempre foi construído, sempre viajar. Então as minhas férias era viajar com a minha família, era um dos meus sonhos. Realizei e continuo fazendo isso. Agora em setembro desse ano vou viajar meu pai, meu irmão e eu, nós 3. Vamos viajar, vamos fazer um tour aí e levar o meu pai para ver a família dele, a nossa família. Então, eu tive outros sonhos também, de ir para Roma. Realizei esse sonho uns 5, 6 anos atrás. Então, um dos meus sonhos que eu tenho também é para os Estados Unidos, né? Conhecer, eu admiro da maneira que eles têm a cultura, da maneira que eles fazem a administração, porque eu gosto também muito de administrar. Então eu quero conhecer esse famoso Estados Unidos para ver o que é bom, talvez o que não é bom. Quero conhecer vários lugares, né? Orlando, Washington, etc. Na verdade a gente já está programando, o Padre Alisson e eu, a gente já está programando para ver se a gente consegue ir. Então eu acho assim que tudo na vida tem que se programar, planejar. Está lá o sonho, então faz um planejamento e você vai conseguir com certeza realizar esses sonhos. Mas eu me sinto uma pessoa muito realizada. Eu tenho 36 anos, mas eu acredito que eu já vivi aí quase 50 anos. Deus é muito bom, Deus nunca deixou a gente faltar nada. E isso aumenta ainda mais o meu compromisso de honrá-lo, né? Então Ele me dá muita coisa, então eu preciso retribuir através da missão. Padre, bom saber um pouquinho do senhor, mas agora eu queria fazer um bate-volta. Sim, perguntas rápidas. Curtas. Uma saudade. Da minha mãe. Uma música. Utopia. Um sonho que o senhor já realizou e que te marcou. Viajar com a família. E um sonho que o senhor quer realizar agora. Conhecer Estados Unidos. Um lugar favorito que o senhor gosta de estar. Rio de Janeiro, Cristo Redentor, Copacabana. E o que te inspira? O que me inspira, eu acho que é Jesus. Ele é meu tudo. Algo que desagrada muito o dia do Rodrigo. Fofoca e desobediência. E algo que ganha o dia do Rodrigo. Eu vejo que um sorriso, um agradecimento, reconhecimento, palavra. Hoje, a gente falou na entrevista, mas uma comida preferida? É um peixe recheado, uma pizza de peixe. Não podia deixar de falar da comida, Matrinchã. né? Matrinchã. Esquece dobradinha. Padre, e qual é, para o Rodrigo, a principal regra para a vida? Para a vida, eu acho que é a simplicidade. Te move? Te move a simplicidade. Porque Jesus foi simples, nasceu muito simples. Acho que a simplicidade é o caminho da salvação e é o caminho da felicidade. Padre, gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor de ser o nosso primeiro entrevistado e mostrar que o Rodrigo, além de padre, também é gente como a gente. Eu que agradeço, a gente já tem uma amizade há muito tempo, né? Sou grato por isso, também pelo seu esposo, um grande músico.
E eu procuro assim, aquilo que o teu programa tenta transmitir, é porque muitas vezes as pessoas olham a gente, o padre, né? Mas a gente também tem necessidade que as pessoas possam olhar a gente como um ser humano, que está em construção, que está em crescimento, que erra, procurando sempre acertar. Então, assim, agradeço, fico assim muito honrado pelo convite. Quando você me pediu, eu falei, não, vamos fazer, porque eu acho assim que a gente é padre para todos, né? A gente é padre para o povo, né? Então as pessoas que querem chegar perto da gente têm totalmente o acesso. Eu não faço distinção de ninguém, porque eu aprendi muito com Jesus que ele veio para salvar a todos. Então a gente precisa ser gente para todos, a gente precisa ser padre para todos. Então muito obrigado por nos dar esta honraria de ser o primeiro aí de milhares de programas, e desejo aqui a minha bênção, um sucesso e que Deus te abençoe. Amém. Abrindo com chave de ouro o Gente Como a Gente. Siga o Singular nas redes sociais e acompanhe. Semana que vem estaremos de volta.